Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Nesse dia 24 de outubro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos fazer a respiração da vida. Creio que a maioria já está acordada, mas quem ainda estiver dormindo, não esqueçam também, assim que se acordar, começar a fazer a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que se acordar, começar a fazer a respiração da vida, ou seja, clamar o nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Jeremias, capítulos do 44 ao 46. 2 Timóteo, capítulo 3. Salmos 94 e Provérbios 26, 6 ao 8. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo, que com certeza, se você estiver com o coração completamente aberto para Deus, com certeza Ele vai te iluminar no seu coração. Amém? Louvado seja Deus. E graças ao Senhor, depois que o Senhor tem falado aos nossos corações, podemos continuar assim. Quem tem este livro, que chama Quem Tem Ouvidos, Ouça. São as lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse, escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta, que Deus tem falado bastante a sua palavra. E que eu e vocês, com certeza, se estivermos conectados no Senhor, podemos dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Louva-se a Deus. E nós estamos aqui, hoje é terça-feira, no capítulo 4, né? Começou o capítulo 4, graças ao Senhor. E hoje vai falar sobre o surgimento e crescimento do monasticismo e do atecismo. Ascetismo, aliás, ou dois nomes difíceis, mas dá para ler aos pouquinhos. E graças ao Senhor, aqui para nós com certeza é uma advertência. Se vocês lerem com cuidado, vão entender que é uma advertência para nós não cairmos nos mesmos erros que muitos ainda estão caindo. Ele diz o seguinte: entre o final da época da igreja em Pérgamo e o início da igreja em Tiatira, a influência do monasticismo, que de maneira geral é a prática de renunciar os desejos e aspirações comuns dos homens em favor de uma prática religiosa. Naquele tempo era bastante presente. Amados irmãos, amados irmãos, temos que ter cuidado muito com isso. Não vamos seguir práticas religiosas, vamos seguir o falar profético que vem da boca de Deus. Historicamente, a época da igreja em Tiatira também ficou conhecida como a Era das Trevas. Então, já dá para entender que ali em Pérgamo, nós já ouvimos semana passada, o mundo entrou na igreja. Já dá para entender, né? E continua onde? Em Tiatira. Ainda na época da igreja em Pérgamo, começou a surgir o quê? E espalhar-se as primeiras tendências ascéticas. Mas o que é tendência ascética? Paulo fala, né, lá no capítulo 2 de Colossenses, versículo 23, o que ele diz assim: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de a si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético,
todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Que graças ao Senhor, Paulo estava preocupado com os colossenses. Por isso que no versículo 4 ele diz assim: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falares. Ou seja, raciocínios, está dizendo raciocínios falares, são raciocínios, são coisas que não agradam a Deus. Esses falares são falar que não vem de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, vamos ter muito cuidado que estamos ouvindo. Paulo também diz aqui em Colossenses assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então nós temos que ter muito cuidado. E aqui na leitura, ele diz outra coisa interessantíssima. Ele diz: olha, Senhor Jesus, Senhor Jesus, rigor certo, em sua carta aos Colossenses, que eu li agora, né? Aí ele diz: na prática, o ascetismo está relacionado com o rigor, a vigilância e a privação do corpo de certos prazeres, a fim de não cair em pecado. Isso não vale nada da sensualidade, não vale de nada. Mas o que nós devemos fazer é exercitarmos o nosso espírito. É o que André Miller, né, diz a respeito da origem de tudo isso. Por volta do ano 251 depois de Cristo, na violência de perseguição do reinado de Décio, muitos cristãos fugiram em exílio voluntário. Então ele estava com um jovem chamado Paulo de Alexandria, que fez sua morada no deserto de Tebas, no alto do Egito. Pouco a pouco ele se tornou amante do modo de vida que adotaram por necessidade e é conhecido como o primeiro eremita cristão, embora sem fama, né, ou influência na época. Ó Senhor Jesus, então, amados irmãos, amadas irmãs, vamos ser irmãos e irmãs que não somos influenciados por falares de filosofia. Vamos ser influenciados pelo falar de Deus. E aqui também tem outro rapazinho chamado Antônio, ou Antan. Ele é considerado o pai do monasticismo. Ele nasceu em Coama, no Baixo Egito, perto de Herápolis Magna, por volta do ano 251, né? 251 depois de Cristo. Note que na mesma época em que Paulo de Alexandria se refugiou em um lugar deserto e passou a viver como o primeiro eremita cristão. Senhor Jesus. Outro ponto interessante aqui, amados irmãos e amadas irmãs, falando sobre o ascetismo. Ele diz que o ascetismo é ser rigoroso consigo mesmo, não se permitir dormir nem comer direito, fazer o corpo sofrer. Olha que heresia. Para vencer a carne e as tentações. Isso é mais do que heresia. Mas dessa forma, o organismo, quando fazemos o organismo, passa a entrar em um estado de delírio. E nessa hora é muito fácil os espíritos malignos se aproveitar desse estado. Quando mais a pessoa tenta reprimir a própria carne, dessa maneira fica pior. Então, amados irmãos, amadas irmãs, o único jeito é nós estarmos exercitando nosso espírito. Lembra-se quando o Senhor foi levado em espírito, né? E quem se aproximou dele? O Senhor ali estava com fome, né? Mesmo jeito é nós. Se nós estivermos com fome, o inimigo vai oferecer muitos pratos deliciosos. Mas o que devemos fazer? Devemos se voltar ao Senhor. E tem muita coisa para falar aqui, mas eu vou deixar por aqui mesmo, né? Esse pequeno desfrutezinho. Mas lembrando, né, amados? Esse rapaz aqui, o Antônio, um dia ele entrou numa reunião e estava falando sobre a respeito de Lucas 18, 22, né? Que ele recebeu uma propriedade, os pais dele, uns 19 anos, recebeu uma propriedade, e estava falando sobre Lucas 18, né? Que fala sobre: vende tudo o que tens, dai-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então aí, com certeza, tocou no coração dele. Imediatamente transferiu sua terra para os habitantes da sua aldeia. Vendeu o resto e seu espólio e deu o dinheiro aos pobres, reservando uma pequena parte para o sustento da sua irmã. Ó Senhor Jesus, por isso, irmãos e irmãs, nesta manhã, lembre-se bem disso.
nós precisamos estar mais imergindo na palavra. Porque quanto mais eu e vocês imergem na palavra, é mais difícil nós sermos enganados pelas artimanhas de Satanás que está dentro do homem. Ó Senhor Jesus. E para findar, eu tenho meu pequenino potinho sobre essa leitura. Eu escrevi o seguinte para nos ajudar. Amados, hoje nós precisamos rejeitar todas as práticas mundanas que não agradam a Deus e fazer morrer nossa natureza terrena, porque já ressuscitamos com Cristo. Vamos buscar as coisas lá do alto. Vale a pena. Como diz aqui, no próprio Colossenses, capítulo 3. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Ó Senhor Jesus, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Lembre-se, primeiro nós vamos buscar as coisas do alto. Primeiro, o reino de Deus. Como diz lá em Mateus, 6. E as outras coisas, amados irmãos, amadas irmãs, será acrescentada. Vamos crer no que o Senhor fala. Ele diz, vai acrescentar, não podemos mais duvidar. Vamos deixar o nosso Senhor acrescentar o que Ele quiser nas nossas vidas. Agora, é muito importante nós estarmos lendo a sua palavra. Vamos ler mais. Vamos deixar esse Deus maravilhoso nos transformar. Amém? Louvado a Deus. Aqui fica um pequeno desfrute do seu irmãozinho Alivate. Fraco, falho, mortal, limitado, mas que aos pouquinhos Deus vai ganhando o meu coração. Amém? Louvado a Deus. E lembre-se, se ganharem algo da palavra, passem uns para os outros. Uma frase, um versículo. Alguém está precisando desta frase, desse versículo, para que possa sair das artimanhas de Satanás e armadilhas. Bem? Louvado a Deus. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim.